A paz de Deus a todos, hoje nós vamos meditar à luz da Santa Palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versos 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O apóstolo Paulo vai trazer aqui no início do capítulo 2 da Epístola aos Efésios uma explícita declaração do estado de toda a humanidade por causa do pecado. Paulo vai tratar aqui da depravação total do homem por causa da corrupção do pecado. Ele começa tratando aqui, inicialmente, sobre os gentios. Na mentalidade judaica, o mundo se dividia em dois grupos de pessoas, os judeus e os não-judeus, que eram conhecidos como gentios. Os judeus eram aqueles que estavam debaixo da aliança de Deus para com os homens, aliança essa que foi inicialmente firmada entre Deus e o patriarca Abraão, e posteriormente estendida a toda a sua posteridade, a Isaac, a Jacó, também chamado Israel, e aos seus 12 filhos que vão formar as 12 tribos de Israel, ou povo de Israel, de uma maneira geral. E todos os demais povos da terra que não haviam adentrado a essa aliança eram então considerados gentios. Então Paulo vai começar a tratar aqui sobre os gentios. Ele vai dizer: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo vai declarar que todos os povos gentios da terra estavam espiritualmente mortos em delitos, mortos em ofensas, mortos por causa do pecado. Embora eles andassem fisicamente, espiritualmente eles eram como os ossos secos da visão do profeta Ezequiel do Vale dos Ossos Secos. Embora eles pudessem enxergar, na verdade eram cegos. Embora eles pudessem ouvir, na verdade eram espiritualmente surdos. Embora pudesse parecer que estivessem vivos, na verdade, eles estavam mortos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E qual é o motivo disso? Qual é o motivo, então, dessa morte espiritual? Paulo vai nos dizer: é o pecado. Eles estavam mortos em ofensas e pecados. É o pecado que vai gerar esse estado de morte espiritual nos homens. E por que o pecado os deixava, então, em um estado de morte espiritual? No início das Sagradas Escrituras, quando nós lemos ali no livro de Gênesis, nós vemos que o Espírito Santo nos revela que havia uma sentença sobre o homem caso ele desobedecesse à ordem de Deus de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dito: no dia em que comeres desse fruto, certamente morrerás. Deus não estava falando ali somente de uma sentença de morte física, como evidentemente acontecerá com o passar dos anos, mas Deus está falando ali de uma sentença imediata de morte espiritual pelo ato de desobediência, pelo ato de pecar contra o mandamento de Deus. E por causa desse ato, o homem então morre espiritualmente. O que significa isso? A morte espiritual nada mais é do que a separação de Deus. O Espírito de Deus que antes habitava no homem fazendo imagem e semelhança de Deus, agora é retirado por causa do pecado. E o homem é expulso da santa presença de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Deus é inteiramente santo e justo e não tolera o pecado. E a consequência disso é que aquele que induziu o homem ao pecado, ou seja, Satanás, o diabo, aquele que induziu o homem a cair pelo pecado, vai agora então exercer poder, exercer domínio sobre os homens por causa do pecado. Deus vai permitir isso por causa da sua justiça. Paulo nos diz isso muito claramente aqui no verso 1 do capítulo 2 aos Efésios, quando ele diz: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Deus vai permitir, então, que por causa do pecado, o diabo exerça domínio, exerça poder e autoridade sobre o homem, por causa do pecado. Por causa do pecado, a justiça de Deus abandona o homem à mercê da ação
do diabo. E nada nos poderia livrar dessa dominação maligna, nada nos poderia transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, como nos diz o próprio apóstolo Paulo na Epístola aos Colossenses, a não ser que a justiça de Deus fosse satisfeita. A não ser que a justiça de Deus fosse inteiramente satisfeita, podendo ele assim continuar sendo justo, mesmo justificando pecadores. É o que Paulo nos diz na Epístola aos Romanos, no capítulo 3. Deus pode agora continuar sendo justo e justificador de todo aquele que crê em Cristo Jesus. É isso que Cristo fez por nós, cumprindo a justiça de Deus em nosso lugar e nos dando gratuitamente essa justiça por intermédio da fé. É por isso que Paulo vai nos dizer na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque a justiça de Deus foi inteiramente cumprida por Cristo. E agora nós somos revestidos dessa justiça por intermédio da fé. Mas Paulo vai estender ainda mais o efeito do pecado na continuação aqui do texto da Epístola aos Efésios. Então ele inicia dizendo, vós, ou seja, os gentios, os demais povos da terra, vós estáveis mortos no pecado, mas Paulo vai aqui também incluir o próprio povo judeu. Paulo vai dizer, entre os quais todos nós também, todos nós aqui diz respeito ao povo judeu. Nós, Paulo está se incluindo aqui ao povo judeu. Paulo vai dizer, nós, povo judeu, povo de Israel, nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, ou seja, estávamos debaixo da mesma condenação por causa do pecado, como os outros também, assim como os gentios. Por que Paulo vai incluir aqui também o povo judeu? Porque muitos pensavam que o povo judeu era diferenciado, era agraciado por Deus por causa da lei. Eles pensavam que o fato de guardar a lei, de praticar os rituais da religião judaica, os tornava melhores que os demais povos da terra, os tornava dignos diante de Deus. O que eles não haviam compreendido é que, na verdade, a exemplo de todos os demais povos da terra, eles também eram oriundos de Adão, da mesma semente de Adão e, portanto, herdeiros da mesma corrupção pelo pecado. E, consequentemente, eles também eram culpados diante de Deus, condenáveis diante de Deus. Aliás, Paulo, em outro texto das Escrituras, vai dizer que os judeus haviam se tornado ainda mais culpados do que os próprios gentios, porque Deus havia dado a eles a lei, Deus havia se revelado a eles por intermédio dos profetas, das santas Escrituras, mas eles negaram o Filho de Deus, o qual toda a Escritura testificava desde o princípio. Então eles também estavam sob condenação, tanto quanto os gentios, porque a lei não foi dada para salvar, mas a lei, muito pelo contrário, foi dada para que toda a boca se calasse diante de Deus e todo homem fosse condenável, culpável diante de Deus. Então, por essa declaração, Paulo está aqui expondo o decreto de Deus sobre os homens por causa do pecado. Todos pecaram, todos estão sob condenação e todos carecem da graça de Deus para serem salvos. Mas por quê? Por que todos estão sob condenação? Por que todos pecaram? Por que Paulo pode falar com tanta certeza assim? Não somente os gentios, mas também os judeus estavam sob condenação. Porque todos os seres humanos em geral estão sob condenação. Paulo vai tratar sobre isso na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, e verso de número 12. Ele diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Esse é o decreto da justiça de Deus. Por causa de um ato de injustiça, de pecado, toda a humanidade agora está no estado de condenação. Muitas pessoas dizem, mas eu não acho que seja justo isso. Eu acho isso injusto. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós temos que pagar. Isso não seria injusto? Isso não seria injustiça da parte de Deus? Ora, muito pelo contrário. É exatamente sobre essa declaração que está baseada a justiça de Deus. Por quê? Vejamos no próprio capítulo 5 e verso 18 da Epístola aos Romanos, está escrito assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O que Paulo está dizendo aqui? Sim, Deus é inteiramente justo e a sua
decisão de condenar todos os homens por causa do pecado de Adão e Eva é inteiramente justa. Por quê? Porque essa é a mesma decisão no ato de justiça. Assim como por um só homem, por um só ato de injustiça, por um só pecado entrou o pecado e todos morreram e todos estão sob condenação, assim também, por um só ato de justiça, Cristo Jesus naquela cruz morrendo pelos nossos pecados, por esse ato, agora todos aqueles que não eram dignos de entrar na glória de Deus, pelo meio da fé no sacrifício de Cristo, agora poderão entrar. Essa é a base da justiça de Deus na obra da redenção. Então Paulo vai dizer, todos pecaram por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva. Mas agora Deus está ofertando gratuitamente a possibilidade de nós sermos reconciliados para com Ele. E não baseado nas nossas justiças, não baseado na lei, mas baseado na justiça de Cristo naquela cruz. Então não há nenhuma possibilidade do homem natural ir até Deus por sua própria capacidade ou escolha. Pelo simples fato que o texto claramente nos revela sobre o nosso estado. Paulo disse, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse é o estado de toda a humanidade, antes de crermos em Cristo. E um morto ele não pode ouvir, um morto não pode andar, um morto não pode fazer escolhas. É só uma obra sobrenatural do Espírito Santo em nós, que pode nos dar de novo a capacidade de ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É somente o Espírito Santo que pode vivificar os nossos corações e nos fazer desejar a Deus e o buscar. É só o Espírito Santo que pode nos fazer ver novamente. É só o Espírito Santo que pode tornar esses ossos secos em novas criaturas em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo continua então declarando na própria epístola aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso de número 4. Ele vai dizer assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. É a única maneira de nós sermos salvos, é se nós nos rendemos conta que na verdade nós estamos mortos em delitos, mortos em pecados, e nós precisamos ser vivificados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser trazidos de volta à vida. E é somente a graça de Deus, a graça soberana e abundante de Deus, que pode operar isso em nós, por intermédio do seu Espírito e do Santo Evangelho de Cristo. Ou clamemos de todo o nosso ser que o Espírito Santo possa operar essa obra em nós, para a sua glória. Ou louvado seja o nome do Senhor.